O dilúvio marcou o juízo de Deus contra o pecado, contra toda a corrupção humana. O holocausto de Noé ao ser da arca e a aliança de Deus com Noé marcaram o reinício, uma retomada no plano redentor de Deus para o homem. E o que vemos no capítulo 10 é justamente o cumprimento de uma ordem dada por Deus a Noé, de multiplicar-se e encher a terra. Nós vemos no capítulo 10 de Gênesis a descendência de Noé, os filhos de Noé tendo filhos, tendo netos, nascendo sua descendência, e toda a terra sendo cheia. Porém, ao mesmo tempo em que a terra é cheia de homens, o pecado também se multiplica. À medida que a descendência de Noé se multiplica, o pecado também se multiplica. E isso é visto no capítulo 11 de Gênesis, na famosa história da Torre de Babel, quando homens se reúnem não para engrandecer o nome de Deus, mas para buscar engrandecer o seu próprio nome. Eles procuram se achegar a Deus, ao céu, a fim de ter o seu nome exaltado, para que eles não fossem espalhados pela terra. Mas então Deus intervém. O Senhor confunde as línguas e faz com que todos aqueles homens que antes buscavam glória para si e permanecerem unidos, engrandecendo o seu nome, agora são espalhados, dispersos por toda a superfície da terra. Nós vemos em seguida novamente a descendência de Sem, aquele que prepara o caminho, essa descendência prepara o caminho para aquilo que acontece no capítulo 12, o chamado de Abraão para que seguisse a ordem de Deus, saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para a terra que o Senhor mostraria, porque o Senhor o abençoaria, o faria uma grande nação, o daria àquela terra, e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão obedece, e nós ficamos então encantados com o início dessa história. Porém, logo em seguida, essa expectativa é quebrada, pois Abraão peca. Ele mente, procura enganar, ocultar a verdade de Faraó e traz sobre aquele que o acolheu tão bondosamente maldições. Abraão, que seria o meio para que todas as famílias fossem abençoadas, através do seu pecado, traz maldição no começo do seu chamado. Nós vemos então novamente nesses 3 capítulos que há uma multiplicação dos homens, mas ao mesmo tempo há uma multiplicação da maldade. Somos lembrados de que o homem continua sendo continuamente corrupto e carece de um Salvador. Você crê em Jesus como o seu Salvador? Você crê que você já alcançou a graça de Deus dada em Cristo? Cristo é justamente o alvo da promessa feita a Abraão. É através de Cristo que os filhos de Abraão, a família de Abraão, se torna uma bênção para todas as famílias da terra. Cristo é o meio pelo qual Deus abençoa o homem. Além disso, a bênção, a salvação que recebemos em Cristo, nos lembra que fomos chamados para fazermos o inverso do que o povo de Babel fez. Enquanto o povo de Babel se reunia para engrandecer o seu nome, para não ser espalhado, Cristo comissiona o seu povo, concede o seu Espírito em Pentecostes, revertendo Babel, e agora todas as línguas glorificam a Deus, anunciam as grandezas de Deus. E ele faz isso não a fim de permanecermos ajuntados, mas a fim de que o seu povo se disperse, se expanda, para que cada vez mais pessoas ouçam do Evangelho. Ao invés de continuarmos fechadinhos, como um clube, como um grupo fechado, nós somos chamados como igreja para proclamarmos a grandeza de Deus e nos espalharmos, e anunciarmos o Evangelho, para que pessoas saiam do nosso meio a fim de pregar o Evangelho em locais que ainda não foram alcançados. Também vemos a necessidade de sermos cuidadosos com o nosso chamado. Abraão foi chamado para ser uma bênção, mas o seu pecado trouxe maldição. Isso nos lembra da importância da nossa santificação, de sermos santos no modo como lidamos com esse mundo. Deus nos chamou para sermos uma bênção nesse mundo, e não uma maldição. Que olhando para esse texto,
nós busquemos cumprir a vontade de Deus, proclamar o Evangelho, engrandecermos o nome de Deus e não o nosso, e assim abençoarmos esse mundo corrompido que carece do Salvador.